Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Gabucho. Esse é mais um episódio do De Front a Front, onde a gente entrevista pessoas com muita história pra contar sobre a cena de música eletrônica underground, não só em São Paulo, mas Brasil afora. E tendo isso em vista, hoje a gente tá aqui com ela, a Mafel, amazonense, travesti, DJ, artista. Hoje ela tá aqui em São Paulo, né, há uns meses, né? Veio aterrissando lá de Manaus. Tá fomentando a cena de lá desde 2018 com a coletividade Úrsula. Multiartista, artista visual, né? Tá aí dentro da música também, da moda. E hoje a gente vai trocar um papinho aqui com ela, entender quais são as histórias dela, um pouco da história da cena de Manaus e outras cositas más. Bom, amiga, primeiramente, obrigado. Foi tudo. E eu queria saber um pouquinho de tu, né? Quem é tu, onde tu começou, né? Qual foi a sua relação inicial com música eletrônica, com as artes visuais, etc. Conta um pouquinho desse início pra nós. Então, gente, eu começo. Não sei, eu começo a me expressar artisticamente desde muito nova. Aí eu começo a fazer rolês na minha antiga cidade, que é Boa Vista, Roraima. Aí vou pra Manaus. Aí quando eu chego em Manaus, eu encontro uma cena que tava bem no início, assim, das movimentações de techno. Pra quem não sabe, Manaus é um polo de música dos anos 80. É, Depois ele vira um polo de música do trance, tipo, de música eletrônica junto com trance. Aí a gente chega já em 2017, 2018, e eu começo a fazer algumas aparições em eventos como a Keloid, que foi onde eu realmente nasci, assim. Tipo, que era um rolê da T-Vírus, do Guilhermo e da Madi, do Kevin. E quando eu chego, eu vejo aquilo acontecendo, tipo, muitas manas quiz e um mundo nascendo, um mundo que eu pertencia, assim, mesmo sem saber. Que ano foi isso, mais ou menos? Isso 2017, foi dia 1º de 2017. No auge do Fora No, Temos ja- Fora, né? é, Aí chego lá e me deparo com uma cena nascendo assim, lá no da Várzea das Artes, que era uma piscina, assim, e, tipo, a festa acontecendo em volta da piscina foi muito louco, assim, pra mim. Várias manas muito montadas. Aí quando eu chego, aí começa a ter vários rolês, eu começo a conhecer várias outras pessoas que eu não conhecia antes. E eu já fazia evento em Boa Vista, eventos bem pequenos, com esse rolê de piscina também. Eu tinha um evento chamado Pipi Party, que era um evento que a gente esvaziava uma piscina da Pipi casa de uma Party. amiga. Era uma festa do pijama dentro da piscina. A gente esvaziava a piscina, enchia de colchões e fazia os rolês lá dentro. Aí já corta pra 2018, quando eu sou convidada pela Coca e pela Chantal para fazer parte da coletividade Úrsula. Aí a gente começa a ocupar um espaço que era a fábrica, assim, foi o marco dentro do rolê da cena, tipo, underground de Manaus, onde a gente conseguia, tipo, caixas de som, tipo, muito estouradas, tipo, muito bizarras, assim. Aí a gente tinha vários. Eram várias JBLs no começo, e depois a gente foi emprestando caixa, e as caixas estouravam, a gente continuava usando assim mesmo. Mas era o início da movimentação ali, e a gente ocupava uma fábrica de advocacia, fazia gato para ligar as caixas, as entradas da festa era uma caixa de vela ou R$ 2. Aí assim a gente conseguiu levar a nossa primeira atração, que foi a Pode Ser Desligado, que foi justamente no dia que eu toquei a primeira vez em um rolê de música eletrônica. E foi tipo, boom na minha cabeça. Aí tudo começou a acontecer. E, tipo, bem no começo de 2018. Aí logo depois a gente começou a trabalhar mais e fez uma parceria com a Keloid, a Úrsula e a Keloid agora juntas. Aí a gente levanta um Calói de dinheiro, uma outra é um outro coletividade. coletivo. Aí a gente junta um dinheiro e consegue buscar o bedcista pra ir lá no nosso rolê. Aí foi quando, tipo, a chavezinha girou assim na nossa cabeça. Ou pelo menos na minha, assim, girou bastante. Aí depois disso eu comecei a tocar bastante, assim, vários rolês. E o público foi me acompanhando em Manaus só. Não saía muito de lá. E deixa eu ver o que mais. Aí, nesse mesmo período, eu comecei a me juntar com outros artistas, como a Uira, Sodoma, Kila Sankofa, que eram artistas plásticas, artistas visuais que trabalham com esse campo de performance.
E eu fui me adentrando dentro desse universo bem caótico pra mim, porque era tudo muito novo. Até então eu nem conseguia me ver artista, nem conseguia Uhum, ver que eu fazia era arte. Minhas movimentações eram muito. Eu me sentia como se eu estivesse no meu bairro sempre, sabe? Junto com os uhum. meus amigos do bairro. E o negócio foi crescendo, foi crescendo. Aí veio a pandemia e agora eu chego aqui e com uma nova cabeça, uma nova travesti. Tô sempre em transição, né? Aí eu acho que isso é o bafo, assim, tipo, de estar dentro disso tudo. É porque eu tô sempre transicionando dentro desses espaços. Uhum. E você tem um trabalho muito massa com a Suja Hack, né? Impulsionando ali pessoas indígenas, de cor, travestis, mulheres trans. E queria que você contasse um pouquinho como que surgiu isso tudo, essa coletividade, né? Qual a proposta dela, onde que ela se estabelece ali em Manaus e o que que ela começa a fazer desde então dentro do cenário de Manaus, né? A Suja Rec, ela nasce meio que de uma necessidade pra mim, tipo, pessoal, onde os coletivos foram, na pandemia, eles foram meio que esvaziando. E eu começo a sentir uma necessidade de captar recurso para outras corpas que estavam ali habitando aquele espaço comigo, que estavam ali lutando para aquilo funcionar, para esse movimento de música eletrônica funcionar. E eu começo a ver, a me sentir necessário dentro disso, o quanto a comunicação dentro do ambiente de arte, sabe? E foi quando eu pego e eu rio, tipo, foi muito aleatório, que um belo dia a gente fez o nosso último evento na fábrica com a Úrsula. Aí eu pego, falo com a Chantal e falo com outras manas de outros coletivos e falo, eu vou fazer um selo e esse selo vai funcionar como um podcast, como um impulsionador de áudio. Minha ideia foi essa. Aí a pandemia veio com tudo, né? E foi, tipo, muito caótico em Manaus, porque, tipo, foram muitas mortes e a gente não conseguia trabalhar porque a gente trabalhava com cena noturna, né? Uhum, Aí foi quando eu comecei a entender que eu estava ingressando dentro do ambiente de arte, dentro do ambiente de galerias e comecei a usar o meu trabalho para decorar as ruas e tanto com lambe ou quanto com picho, tag, grafite. E eu nem sei fazer essas coisas, gente. Eu só uhum, fui, tipo, criar espaços para outras pessoas habitarem isso comigo. E foi muito necessário porque com a Suja Rec, ela me fez abrir espaços, tipo, ela fez abrir minha marca, porque eu entrei no ambiente de música eletrônica pra trabalhar com moda, porque eu vejo os dois andando lado a lado sempre. Aí eu comecei a, tipo, fazer esses movimentos e fui fazendo esses movimentos de pouco a pouco. Aí me junto com a Mura, aí, tipo, já a metade do coletivo já tinha saído, aí eu e a Mura a gente começa a escrever projeto, falar com financiadores, falar com impulsionadores para impulsionar essas gatas é, que estavam precisando se movimentar, né? E a Suja, ela nasce. Eu vejo ela como uma sacola de lixo mesmo, porque a sociedade de pele clara, ela descarta muito o nosso trabalho, né? Ela vê o nosso trabalho como uma minoria da minoria mesmo. E a gente pega e começa a se empurrar para esses ambientes onde rolava dinheiro. Aí a Suja, ela é uma sacola de lixo, um selinho que é uma sacola de lixo, onde a gente pega tudo que as pessoas descartam e consegue usar como um impulsionar. Aí desde isso, já no fim da pandemia, eu comecei a ir tocar nos eventos e eu ganhava um cachê muito, muito gag, assim, muito podre. uhum, Aí esses cachês eu dividia eles com outras manas, porque eu não gosto de ser. Nunca gostei de ser a única transgênero em nenhum ambiente, nenhum espaço. E eu já tava, tipo, no auge da minha travestilidade, assim, e eu falava, só vou. Todos os contratantes que me conheciam é, já vinham falar comigo e eu já jogava pra eles, não vou poder. Eu não vou poder tocar no teu evento se não tiver no mínimo 5 travestis do meu lado. E esse foi o tempo do auge dos festivais em Manaus. Foi quando teve o Malmoon, quando teve o Areão, e eu tava tocando muito e eu já enfiava as manas pra performar no meu set ou pra estarem ali tendo o mesmo privilégio
que eu ali naquele espaço, sabe? E o meu público, graças a Jah, assim, graças a Exu, teve sempre comigo, assim, todas essas minhas ideias. A Suja Rec também, ela nasceu é, com a ideia de criar a lista trans. E, tipo, antes dela nascer, eu já fazia lista trans nos eventos, já fazia lista preta. Então ela ajudou muito pra gente se alinhar, Uhum. toda a travestilidade, assim, que eu consegui alcançar dentro desses espaços, sabe? Então foi muito necessário a Suja, assim. Hoje em dia a gente não trabalha tanto midiaticamente para ser vista, mas a gente ainda tem um papel bem importante dentro do universo artístico de Manaus, assim. Uhum. Então é bem crucial, assim, para mim até hoje ser a Suja. Aí, Massa. curiosidade, a Suja Rec, ela ela nasce, a ideia, o nome nasce do nome do meu pai, né? Que era, eles tinham um bar, que era o Bar do Sujeira, Bar do Ser Silveira. Aí todo mundo chamava de Bar da Sujeira. Aí eu pego esse nome e crio o Bar da Suja Rec. E Aham. vou fazendo isso, tipo, minimamente. Aham, massa. E você mencionou dos festivais, né? Eu fiquei curioso. Que lance foi esse de auge de festivais? Quais são, que nomes são esses e da onde que surgiu isso? Tem como você contar um pouquinho sobre esse contexto aí? Então, tipo, já tinha muitos festivais de trance lá na cidade. Já tinha muitos festivais de flashback, como chamam, né? De house, assim. Mas foi brotando outros festivais durante a pandemia. Inclusive o Festival Malmoon foi na pandemia pra lá, não foi tão legal, tá? Uhum, Foram pra comunidades indígenas e tal. Foram pra comunidades indígenas na pandemia, uhum, uma piração assim. Aí quando passou a pandemia de vez, brotou o Festival do Areão, que é um festival em um município de lá também, e que foi tipo foi um divisor de águas, assim, pra mim, dentro da minha carreira. Que foi a primeira vez que eu estava num headline junto com vários DJs que eu admirava, assim, tipo, vários DJs nacionais que eu admirava muito, tipo, Cabulon, é, a própria Coca, é, a Paulette, foi quando eu fiz o meu B2B com a Paulette, tipo, ah, isso mudou, assim, a minha maneira de mixar e de tudo, de ver a música, de enxergar a música mesmo. uhum, Porque eu sou muito. Eu nunca fiz, sei lá, um curso pra DJ, eu nunca procurei aprender online, foi tudo na tora, na pista que eu uhum, aprendi, sabe? Então, tipo, esses festivais, a Malmoon e o Arião foi, tipo, muito marcante na minha carreira, assim. Até mesmo pra eu estar aqui agora, tipo, foi lá em 2022, foi muito crucial tudo que aconteceu lá pra eu estar aqui me movimentando agora. uhum, Até mesmo falando, porque antes eu nem falava tanto, hoje em dia eu consigo falar. E foi graças a essas pessoas que me atravessaram nesse período, sabe? Aí, o Festival Areião foi um festival muito importante, porque o povo que fazia o festival, o Rafael Bernardino, a Alba, a Raíssa, eles que começaram a inserir é, equipamentos eletrônicos pra gente, porque antes eu só tocava no Virtual DJ, né? Aí uhum, foi quando eu já chego e começo a aprender a tocar numa controladora, tocar numa CDJ, tocar numa XDJ. uhum, E a gente começa a querer esses equipamentos também. Aí foi muito bom, foi muito importante assim pra gente. uhum, massa. É, a cena, durante a sua, quando você chegou assim em Manaus, a cena lá já tinha uma certa movimentação assim noturna. É, eu queria que você me falasse um pouco essa sua perspectiva do momento que você se estabelece em Manaus até, enfim, coletividades Úrsula, época dos festivais, Banana Frita, Vandal, hoje em dia, né? Como que foi, sei lá, pelo menos nos nichos onde você teve a sua vivência, né? Tanto a movimentação de festas quanto o engajamento de público, o perfil de público, como que foi essa passagem assim, ao longo do tempo, se você conseguir dar um overview assim. Então, eu cresci em bares, né? Por minha casa ser um bar, quando eu era bebezinha, tinha muito movimento de, eu não sei nem como se chama o gênero que eles tocavam antes. Mas Manaus é o polo industrial brasileiro, né? Uhum. E lá é montado a maioria dos equipamentos da Pioneer. E por isso, os DJs das antigas, de 70, 80, início de 90, eles tinham muito acesso ao equipamento antes do resto do mundo. E começou, tipo, um marco, assim. Aí já corta pra, sei lá, 2013, com o movimento de trance.
E o movimento de trance é muito grande lá, tu não tem noção. Uhum. Tipo, os maiores festivais de trance no mundo é nas áreas florestais de Manaus. É, aí era uma coisa bem cis, hétero, good vibes, Uhum. hippies, Natureza. hippies natureza, dinheiros e coisas e afins. Porque é muito dinheiro que rola mesmo nesses festivais. Uhum. Aí quando eu volto pra Manaus em 2016, 2017, a cena era muito pequena. Só tinha a colmeia, onde eram amigas minhas que tocavam, tipo a Antivírus, a Sedit, a Lee Jones, que performavam e tocavam. Tipo, e elas eram o marco do queer, assim, Uhum. da estranheza, né? Dentro desses rolês. Então eram rolês muito nichados, muito pequenos e muito barateados, sabe? Tipo, a gente não tinha acesso a caixas de som como a gente tem hoje, a gente não tinha acesso a equipamento como a gente tem hoje. Era tudo veio muito do virtual DJ e de caixa de som estourada, assim, porque a gente Uhum. estourava porque não sabia nem medir som. Aí, deixa eu ver. Aí esses movimentos, eles começam a acontecer mesmo, tipo, com a Kellogg's e a Úrsula, pra mim, né? A Kellogg's e a Úrsula, quando elas se juntaram, foi quando o rolê minimamente começou a se desenvolver. Aí foi quando eu comecei a tocar e eu aceitava tocar em qualquer lugar, tipo aniversário, qualquer bar. Eu ia lá mostrar meu som porque eu queria entender o que eu tava fazendo ali. E isso foi crescendo porque tem um DJ em específico, que é o Guilhermo, que ele foi o primeiro DJ da nossa geração, assim, a começar a sair de Manaus Uhum. pra tocar em outros lugares. Ele era residente da Mamba, inclusive. Sério? Sim, e aí ele foi tipo uma fonte de inspiração, foi uma fonte onde a gente conseguiu aprender a discotecagem mesmo, aprender Uhum. o que era um beat match, aprender essas coisas, porque antes era muito na tora, Raça. assim, só na raça. E eu lembro que o Guilherme me ensinou a tocar usando um aplicativo de celular num bar. E eu, tipo, ia ser o primeiro evento que ia tocar, ele me ensinou a tocar nesse evento e tocar nesse bar com o celular, a fazer uma virada, assim, fazer uma transição. Me ensinou o que era isso. E foi a base das paradas. Com isso, a gente começou a tocar na universidade. Tipo, as meninas da Úrsula eram todas da UFAM Uhum. e da UEA. Aí elas começaram a trazer as manas da UFAM e da UEA, que eram bem mais novas do que a gente já. E esse movimento foi crescendo, foi crescendo. Tanto que essas manas estão com a gente, a maioria delas estão com a gente até hoje. E agora são, tipo, são muitos outros trabalhos que elas fazem, não são inseridas na cena como a gente. Uhum. Que, tipo, um período assim eu deixo tudo e começo a viver da cena mesmo, sabe? Isso foi crescendo, assim, tipo, nosso público hoje em dia com. Hoje em dia. Aí depois veio a pandemia, aí eu comecei a trabalhar suja, aí eu fiz um evento chamado Bafão, que era um evento focado para DJs, onde todos os DJs iam ouvir uns aos outros tocar, assim. É, que massa. Um Aí, bafão. Bafão. Aí foi quando eu conheci, eu reencontrei a Pedrovski, aí tinha muita treta dentro da cena, assim. E a Pedrovski era envolvida em algumas tretas dessas. Aí eu pego ela e falo, mana, vai trabalhar, bora trabalhar, bora parar com essas coisas. A gente vai se desenvolvendo assim, tipo, uma ajudando a outra. Aí tava todo mundo aprendendo ainda a usar equipamento. Aí nisso já tinha a Banana Frita, que começou na pandemia também. Que a Aí Banana Frita foi fundada por? pelo Dreco e o Robin. Hum. Aí agora o Dreco, o Robin e o Lauzeira. Uhum. Aí eles foram desenvolvendo, a gente foi chegando. Sempre trabalhei com a banana frita desde o início, porque eles me chamavam para fazer lista trans. Aí eu comecei a minha residência dentro da banana, fazendo as listas. Depois fui trabalhar na produção, depois fui trabalhar cuidando dos DJs. Depois comecei a trabalhar me movimentando como performer dentro dos eventos, porque não tinha performance no tempo, e eu comecei a, tipo, me inserir muito e fui trazendo outras manas que performavam, Uhum. já performavam no meu set antes, elas foram se inserindo. Aí eu sou uma das residentes mais velhas dentro da Banana, por conta dessas movimentações. Aí agora, tipo, acho que faz 2, 3 anos que eu comecei a tocar. E a Banana cresce assim, de, um, de uma forma assim muito
muito genuína, sabe? Ela é um movimento muito importante hoje pra gente, porque ela, tipo, Uhum. pra mim, ela é meio que o fruto do que a gente começou lá em 2017. Ela, tipo, é o presente. Ela é a Vandal, assim. São um presente que eu ganhei do céu, assim. Por mais que eles nem entendam o que eu tô falando, assim, porque eles não estão desde o começo dessa movimentação comigo, sabe? Mas banana é muito importante, assim. Tipo, banana frita, eu te amo. Bananão. Aí vem a Vandal. A Vandal, ela nasce juntando todos os coletivos e era no marco, assim, de... A gente fazia open deck já na Bafão, aí eu percebi que a gente fazia open deck na Bafão, aí fez, aí a banana continua, aí a Bafão para um pouco, aí vai trabalhar com a banana, aí a Vandal pega e faz o open deck, assim, pra cidade toda. Aí junta todas as cenas e os eventos de graça, Uhum. e era o que a gente queria, a gente nem entendia que a gente precisava disso. Aí se junta todo o rolê. Aí vem gente mais nova pro rolê, vem até gente menor assim pro rolê. E nossa, esses dois rolês assim foram muito importantes assim para mim, o quanto a estar bem e me manter viva e me manter não relevante, mas me manter uma diva do jeito que eu gosto de ser. Não, tipo, egocentrismo, mas eu gosto Uhum. de me sentir uma diva. Eu gosto de me sentir, sei lá, Grace Jones dessa geração, sabe? Uhum. E esses dois eventos me propõem isso, sabe? Eles me propõem que eu seja essa figura dentro dos espaços. E isso é muito chique pra mim, assim. É sobre legado, né? Eu acho que É. pra quem é LGBT, principalmente trans, travesti, né? Tipo, esse lance do Aí dentro. legado. Quem é cis hétero nunca vai Nunca entender vai o que é entender. esse lugar, Não né? é sobre dinheiro, não é Não é sobre. sobre spotlight, é É. muito mais profundo do que Aí, isso. e, tipo, dentro disso tudo ainda, sei lá, dentro dessas movimentações na pandemia, eu ainda tive uma house na Ballroom, que era Uhum. Matagal, e a Matagal era uma house preta, e todas trabalhavam com cena cultural. Aí todas as minhas ex-filhas, assim, estão todas bem, graças a Deus, graças a Exu, graças a tudo, todos os seres que me guiam aqui, todas estão muito bem, assim, todas estão muito e a Ballroom me ensinou o que é legado, me ensinou o que é querer ser essa femme queen, me ensinou a querer ser essa travesti preta que está tendo voz dentro desse ambiente, sabe? Uhum. Então tudo se juntou e foi tudo muito coisa de filme assim na minha cabeça, sabe? É muito chique. Bom, amiga, eu queria que você falasse um pouquinho, eu acho que como que tá hoje o cenário eletrônico underground de Manaus, eu acho que também seria interessante como que são os diálogos, acho que principalmente no norte do país. Acho que a gente falou muito sobre Manaus, mas querendo ou não, acho que quando a gente fala desses lugares mais ao norte do Brasil, né? Tanto a região norte quanto o nordeste, me parece que tem uma questão de coletividade muito grande, né? E como que é esse diálogo de Manaus com outras cenas e também o que você acha, assim, que tá à espera, assim, acho que do cenário eletrônico de Manaus, o que tá acontecendo e o que caminha para acontecer, eu acho, lá. Então, quando a gente pensa em Manaus, a gente pensa tipo na dificuldade de tráfego para outros estados, né? Uhum, Tipo, Manaus é uma ilha no meio de uma floresta onde o acesso a outros estados não é tão fácil quanto parece. Tipo, pra gente ir pra Belém, por exemplo, são muitos dias de barco, ou é muito caro viajar de avião e não rende. Tipo, a gente não uhum, é tão bucada pra tocar em estados próximos. E o nosso diálogo com os estados próximos ali não são tão efetivos, né? Por conta do dinheiro gasto pra gente fazer esse tráfego. É, agora, atualmente, eu vejo que a gente tem dialogado com Recife, com Belém, com Maranhão, com Salvador. E está sendo muito interessante, assim, ver que tem essas outras potências e que os diálogos delas são bem mais próximos da gente, o quanto território brasileiro lá em cima, né? Porque, uhum. tipo, vamos pensar que a região norte e nordeste, ela é bem afastada, assim, é como se fosse um outro país, né? E não é tão fácil o diálogo nosso com aqui São Paulo, Sudeste, Sul, sabe? Não é tão Uhum. fácil. Tipo, tanto que quando a gente chega aqui, a gente tem um baque, assim, cultural, de que tem muitas coisas acontecendo,
como a gente vai fazer pra ser vista e ser relevante dentro desses estados, sabe? Tipo, isso, todas nós que vemos desses outros estados do Norte e Nordeste tem. Uhum. Faz pouco tempo que eu conheci Belém, que eu fui para outros estados, que eu comecei a vir para cá. Comecei a vir para cá em 2023, né? E foi graças ao meu trabalho com arte e minimamente consigo dialogar com outros estados, assim. Hoje em dia eu consigo dialogar mais com outros DJs trans, com outros DJs transmásticos de outros estados, assim. Hoje, esse ano eu conheci, sei lá, gatas que são muito novas e que eu vejo que se movimentam bastante, tipo a Sammy Dreams. Uhum. Tipo, eu conheci ela na semana passada e, tipo, pra mim uma mana que tem tudo pela frente, que eu só quero Muita empurrar ela pra ela potência. fazer mais coisa. Eu quero ver ela acontecendo. Tipo, ela já acontece, mas eu quero ver ela acontecendo mais, sabe? Uhum. E, tipo, é muito chique ver o quanto manas que já estão aqui há mais tempo conseguem se movimentar. Tipo a Mista Kaká, sabe? Uhum. Ver as movimentações da Mista Kaká em outros estados. Ela nem toca tanto aqui, mas ela toca em vários outros estados. Eu acho isso muito chique. A Aya também, ver ela se movimentar. Antes a gente tinha mais diálogo com BH, sabe? Uhum. Por conta da passagem, que é mais barata de BH pra Manaus do que pra outros estados, sabe? Tipo, é mais fácil ir pra BH de Manaus do que vir pra cá. Uhum. E. Amigo, não lembro a pergunta. É... é... Imagina se tivesse Tá. fumado. É, né? Era se sobre como que tá o estado atual da cena e para onde primeiro sobre esses diálogos, né, entre outras cenas, como que tá esse lugar da cena hoje, para onde você acha que se encaminha, tipo, caramba, o que que tá em jogo? Quais são os players em Manaus? O que que tá em público? O que que tem talvez mais de embargo, mais de dificuldade? O que que pode melhorar? Ou o que que parece que tá caminhando para um lugar muito interessante de vir, que sei lá, aconteceu nos últimos anos, entendeu? E tem Entendi, acontecido. entendi. Aí quando a gente pensa em cena de Manaus, tá, desde o começo, quando eu falo das movimentações da banana, quando eu falo das movimentações da gente quanto Úrsula, que é Lloyd, o quanto Vandal, existem outras cenas, além das nossas, mas são cenas de pessoas que têm muito dinheiro, sabe? Uhum. Filhos de não sei quem. E isso não pega pra gente porque, tipo, não dialoga muito com a gente, sabe? Tanto que a gente quase não é bucado pra esses rolês. Tem vários rolês lá de house, tem vários rolês de techno, que já Interessante, era nascem isso que eu queria ouvir, eu que já acho. nascem depois do nosso rolê, ou nascem durante enquanto a gente tá fazendo já. É, tipo, que a chave deles viram vendo a gente se Uhum. movimentar também. Mas esses rolês não bucam a gente. Tipo, é uma coisa muito cis, branca e pessoas ostenteiras, É um sabe? outro É, underground, é um né? underground fictício, né? É um Aham. underground criado por eles. Gourmet, É, Nutella. gourmet. É gourmetzinho. Aí não é, tipo, pra gente não é tão eu não vou encher minha boca pra falar, eles estão fazendo, eles estão se movimentando, massa o rolê deles, mas não apetece a gente. Tipo, Uhum. se eu toquei uma ou duas vezes nesses rolês, foram muitas, sabe? Se eu ou as minhas irmãs e as minhas primas tocaram uma ou duas vezes nesses rolês, foi porque a gente fez movimentações para outros estados, fez movimentações em outros Fez rolês, tanto barulho que não deu pra ir que não pra dá. relevar, Eles né? vão ter que ouvir a nossa barulheira. Uma hora ou outra, eles vão ter que saber que a gente tá falando sobre a gente, sobre o que a gente tá fazendo, e eles vão querer a gente lá dentro porque eles querem ser inclusos, querem Uhum. pertencimento, sabe? Que é um pouquinho da fatia É, também, né? mas esse bolo não é tão gostoso, amor. Uhum. É um bolo que realmente, ele tá passado porque a gente já tá fazendo faz tempo, né? Aham. E essa padaria, o forno não apaga não, amor. Nessa padaria o forno não apaga. E tem muito rolê bom, assim, tipo, que fazem essas movimentações de levar outros DJs. Tipo, tem Lil Asa, se não me engano, é residente de um rolê de lá. Só que eu nunca Uhum. fui nesse rolê. É um rolê que ele não é acessível pra mim. Uhum. Tipo, por mais que eles liberam alguns acessos de lista trans, e eu faço essa lista trans pra eles quando eles me contratam pra fazer isso, contratam o nosso selo pra fazer isso, a gente não consegue chegar até esses rolês porque é caro. Tipo, não apetece a gente, sabe? Não é pra gente. Tipo, aí chega no rolê que é lá no meio da floresta ou lá no meio do rio,
num flutuante, não tem dinheiro pra beber lá no rolê. Porque se tu Uhum. beber, tu não volta pra casa. Como que tu vai voltar pra casa? Pedir carona louca, torta? Não, não vai rolar. Porque a velha vai bater de uma forma ou outra, sabe? Uhum. E, e não é criticando, né? Julgando, eles estão certos, eles querem se movimentar, eles têm acesso para essas movimentações. Tem gente que tem dinheiro pra pagar essas entradas, essas alegarias pra estar nesse rolê. Mas não é uma coisa que, tipo, ai, vou impulsionar as meninas pra ir pra lá, porque não vai ser confortável pra gente, sabe? Uhum. São corpos com outras demandas, É, né? Que às vezes as gatinhas ali não entendem o que tá não vai entender. acontecendo. Não é? E, tá, aconteceu tudo isso e esse ano tu veio pra São Paulo. Foi esse ano, né? No O fim do ano dezembro, passado, foi ano passado. dezembro. Dezembro de 2024 tu veio pra São Paulo. E não só você, mas a gente tinha uma movimentação bem bacana de outras gatinhas lá de Manaus vindo pra cá. Queria que você contasse como que tem sido essa vinda pra cá, o que que te motivou principalmente. O que que você sente de maior diferença entre São Paulo e Manaus? Eu acho que principalmente um pouquinho dessa rede que eu vejo muito bacana entre a galera de lá que tá vindo e se ajuda e estão vindo em conjunto, pô, Dreco tocando a Nova Negra e a galera toda lá no front, sabe, de Ai, foi muito chique. Manaus, galera da Vandal aqui, vocês tudo lá, sabe, tudo muito no mesmo time, a galera que, sabe, parece que se ajuda bastante, né? Então, a gente tem, tipo, no meio do ano passado, acho que foi setembro, agosto, eu fui pra Belém. Fui convidada pra um festival que teve lá, que não fui paga até hoje. Paguei meu cachê, viu? Aceita. Aceita, eu quero meu cachê. Aí a gente foi pra lá, eu fui trabalhar com um palestrante da minha marca. E quem não sabe, eu tenho uma marca de acessórios, gente. Vocês podem seguir, é Garra com 3 R's. Aí eu vou palestrar sobre minha marca lá. E quando eu chego lá, eles não deixaram nem espaço pra gente dar palestra e tal. Aí a gente chega e eu começo a trabalhar com a Casa de Criadores, junto com a Ateliê Transmoras e Elias Caleb. Aí eu fiz styles pro Elias Caleb, desfilei pro C2 Studio e toquei no desfile do Ateliê Transmoras. Aí isso me fez vir pra Casa de Criadores aqui em dezembro. Quando eu cheguei aqui em dezembro, eu venho sem saber, tipo, de nada. Tipo, fiquei sabendo que eu vinha na semana que eu vim. Aí quando eu chego aqui, eu começo a querer ficar aqui porque não tinha muita coisa pra viver em Manaus, assim. Não tinha nada, tipo, nada novo. Já tinha zerado meu jogo, assim. Tipo, já tava de boa. Aí venho e começo a ficar, a morar no ateliê do Elias e começo a querer me movimentar pra tocar. Inclusive, tipo, não é meu foco tocar aqui em São Paulo, é mais trabalhar com moda mesmo, trabalhar com as coisas que eu faço artisticamente e impulsionar, assim, outras coisas a coexistirem, sabe? Aí já tava marcado a Golpitão da Coca, já tava marcado o Dreco vir pra Mamba, então eu só fiquei e fui trabalhando com a Mura nas coisas que a gente já tinha aprovadas pra continuar as movimentações e a gente tá aqui até agora. E é muito chique ver todas as manas aqui nessa parte do ano, vendo as manas tocar aqui, os frontes lotados de manauaras, a gente encontra manauara em todo canto aqui. E é muito chique ver tudo acontecendo assim. O que que você acha que tem sido o maior desafio, assim, nisso de estar aqui em São Paulo, né? Mas que também tem sido muito bom também. Ah, eu acho que o maior desafio é a comunicação mesmo. Porque quando a gente está, por exemplo, quando eu estou em Manaus, muita gente daqui vê as nossas movimentações e vê o nosso front lotado lá e falam, ah, eu quero que tu toque no meu evento um dia. Aí quando eu chego aqui, cadê esse evento? Uhum. Cadê? A gata nem me responde, nem fala comigo, só me responde depois que o evento acontece. Antes eu chego pra falar nem. Então não tenho muito apreço a isso, sabe? É mais. Quem me quer no rolê vai estar comigo. Quem me quer no rolê vai querer falar comigo pra eu estar no rolê com a Uhum. pessoa. E, tipo, pra mim não é só tocar, eu vou fazer outras coisas num evento. Eu vou representar o meu estado, eu vou trazer outros manauaras pra estarem ali naquele ambiente que
É saudável, é tóxico, é gostoso, mas também é amargo, É sabe? tudo, É tudo né? ao mesmo É a tempo. cidade. Então, trazer essas pessoas que acolhem, porque Manaus acolhe muito, né? A gente acolhe com a voz, a gente acolhe com carinho, a gente acolhe com esses lugares. Aí quando eu chego aqui, eu vejo uma cidade cinza, muitos prédios, muita gente gostosa, mas muita gente insalubre também. E minhas movimentações agora são mais de tipo não querer ouvir pessoas falando mal de pessoas, Uhum. não querer estar em ambientes 100% tóxicos, onde essa toxicidade ela vai existir, mas ela vai ter um período de tempo, vai ser só um momento, sabe? A toxicidade tem que ser, o lado tóxico tem que ser só um ponto assim, e ele tem que acabar rápido. Pra mim, São Paulo é muito tranquila. As pessoas me traumatizaram muito antes de eu vir morar aqui. Tipo, tanto que eu moro no Aroche e as pessoas falam muito do bairro, porque é muito perigoso, muito não sei o que lá. Mas, gente, eu sou uma travesti, sabe? Eu, onde eu ando é perigoso. Não Uhum. tem um lugar assim onde vai me assustar, eu vou ficar. Não, eu já passei por várias periferias em Manaus, já passei por várias periferias em Roraima ou na Venezuela. E não é assim tão tóxico, tão, tão pesado quanto me falam. Eu vejo como uma cidade bem. Ela só não tem, sei lá, um banho pra eu tomar banho, sabe? Um rio Uhum. pra eu tomar banho. Só não tem isso pra mim. Mas quando eu precisar, eu vou juntar um dinheiro e vou lá em Manaus de novo tomar meu banho no meu bom rio. E eu acho que é sobre isso. Uhum. E acho que estando aqui em São Paulo agora e olhando de volta pra lá, vendo os acessos aqui, vendo os acessos de lá, o que você diria que é, tipo assim, o que Manaus enfrenta maior de desafio hoje em dia, assim, e o que falta, eu acho, pra cena lá florescer mais, você diria? Aí eu acho que a cena ela tá num bom momento. A cena Manauara, ela tá num ótimo momento. Porque tem muito rolê nascendo, tem muito rolê vingando mesmo. É, tem rolês que, tipo, estão no início dessas movimentações, mas dá pra ver que dali vai sair muito fruto, dali vai sair muita raiz, sabe? E são pessoas muito novas fazendo esses movimentos. E eu boto fé que, tipo, hum, não, eu não vou, tipo, sei lá, dar uma estimativa de tempo de 5 anos. Mas acho que em 5 anos a gente vai ver muita coisa boa saindo do nosso polo, sabe? Uhum. Massa, legal. E se você fosse dizer assim, para essa galera novinha, essa galera que tá começando, a galera que tá lá em Manaus, a galera trans, preta, indígena, né? Que quer expandir o mundo igual você fez, tá fazendo, que quer atingir outros lugares, fazer novas movimentações, o que você diria assim para essa galera assim que tá com sede demais? Então, agora eu vou falar baixinho. É, gente, a gente é vista, nós corpos negras, nós corpos indígenas, nós corpos travestis, a gente é vista como prostitutas, prostitutas culturais, entendeu? Quem tem dinheiro tem que pagar. Gente, vocês não podem. Se vocês estiverem cansadas, chega em casa, descansa, amanhã é outro dia, começa de novo, entendeu? Começa de novo. Cria teu selo, cria teu coletivo, se movimenta, vai tocar em rolê universitário, toca de graça no começo. Vocês precisam se movimentar, não pode parar. Não existe cansaço eterno. O cansaço eterno é a morte. Somos prostitutas, precisamos de dinheiro, entendeu? Prostitutas culturais, belas prostitutas culturais. Precisamos de dinheiro. Faça sua rádio. Cansou? Faça com coletivo, para não cansar tanto. Cansou do coletivo? Sai do coletivo. Se movimenta sozinha. Depois, cansou? Vai, entra em outro selo. Entra em outra rádio. Entra em outro movimento. Mas não para. O cansaço não é eterno, tá bom? Você é uma prostituta cultural. Eu acho que é isso. É isso, e bom, gente, muito obrigado por estar aqui no nosso front com a Mafel. E a gente se vê no próximo, e é nóis, stay tuned.
Foi tudo. Amor. Amei. Obrigada.